É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, pessoal, bombástico. Notícia importantíssima acaba de explodir após prorrogação da CPMI. Alfredo Gaspar, pessoal, apresentou provas. Pessoal, acompanhe este vídeo até o final para não perder absolutamente nada da notícia, absolutamente nada da informação. Pessoal, já deixa o seu like, o seu joinha é muito importante para a gente, ajuda muito na distribuição do conteúdo e clique no botãozinho de hypar também este vídeo para que seja entregue para muito mais pessoas. Todo mundo precisa ficar sabendo do que está acontecendo. Pessoal, não se esqueçam também de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações. Por parte da base. Primeiro eu quero parabenizar o ministro André Mendonça pela coragem de corrigir uma omissão que prejudica o povo brasileiro. Segundo, que eu discordo completamente de esvaziamento de CPMI. O resultado está aqui, são vocês mesmos que nos dão esse prestígio e permitem que o povo brasileiro acompanhe. Terceiro, eu fui praticamente obrigado pela ausência de prorrogação a antecipar o relatório. Eu tenho hoje um relatório pronto, por volta de 5.000 páginas e 228 indiciados. Não cito no relatório, durante essas 5.000 páginas, Lula, Bolsonaro, porque eu tenho a responsabilidade de fazer uma coisa técnica, baseado nos dados da CGU, do TCU, dos depoimentos, das quebras de sigilo. Para mim, pouco importa se foi de governo A, governo B, C, D. O nosso papel aqui é corrigir uma dívida histórica da Previdência Social para com o povo brasileiro. Então, essa prorrogação vai ser muito importante, vai muito além do relatório. A prorrogação vai ser muito importante porque nós estamos trabalhando na legislação através de projetos de lei para buscar uma blindagem do sistema de previdência. Essa esculhambação chegou a esse ponto porque o sistema de previdência brasileiro ele foi loteado para atender interesses políticos. Ou seja, se o interesse fosse um sistema de previdência eficiente, baseado na técnica, isso não teria acontecido. Adiantamos, por exemplo, perguntou sigilo de careca, de fulano, de ciclano, esses daí já estão bem desenhados a forma de atuação. Nós podemos avançar agora em outras estratégias de investigação, por exemplo, chegamos numa rede de lavagem de dinheiro de quase 40 bilhões de reais. Não é 40 milhões, 40 bilhões de reais, que vai desde do Hezbollah ao PCC e a um mecanismo que coloca o Brasil nessa rota internacional. Entramos pelo INSS, descobrimos, por meio dessa entrada de 150 milhões de reais, uma rede que nós não esperávamos descobrir. Nessa mesma rede, por exemplo, encontra desconto associativo com Master. Então, assim, o Brasil está uma porta aberta para lavagem de dinheiro. Isso é muito importante. E essa porta aberta tem que ser discutida por nós também. Nós não podemos ter a cada dia uma novidade de corrupção com lavagem de dinheiro por conta da permissividade legislativa. Esse aprendizado que nós tivemos ao longo dessa jornada vai muito além do que vocês falam a respeito de faltar testemunha. O arcabouço probatório da investigação, o que menos gastamos com tempo é em testemunha. O que nós analisamos são dados, afastamento de sigilos, indícios. Com a confluência disso tudo, a testemunha vem aqui para esclarecer algumas dúvidas. Mas nós estamos anos-luz à frente de ficarmos parados por conta de ausência de testemunha. Ok? Muito obrigado, gente. Obrigado. Feltrin, obrigado pela sua presença aqui conosco, Feltrin. Obrigado pelo convite. Lenda já tá me chamando de velho, né? Mas sou velho.
Ah, você vira e mexe, você está participando com o meu papai lá no Pânico e agora está dando a honra aqui de participar conosco. Obrigado, Feltrin. Seja bem-vindo. Obrigado você. Vamos começar falando de Master, né? O Feltrin, ele tá muito aí, tá muito à frente aí desse caso do Master, ele tá sabendo de tudo, tem muita fonte, então ele tá cobrindo esse caso do Master aí de forma muito extensa, por isso que eu vou passar a bancada aqui para fazer algumas perguntas, né? Porque eu só vou fazer aqui uma simples nota falando que é um dos jornalistas, o Feltrin, que vem mergulhando a fundo nas entranhas do caso Master. Suas revelações já geraram debate nacional e devem repercutir ainda mais. Ele afirma que o Banco Master foi criado para corrupção e que Moraes era tratado como funcionário de Vorcaro. Feltrin, era isso mesmo? Então, quer dizer, você disse que o Moraes era tratado como um funcionário do Vorcaro e frequentava, inclusive, a casa do banqueiro, isso a gente sabe. Quais elementos concretos que sustentam essa afirmação? Tem muitas conversas ali dentro, não vazaram as conversas específicas entre o Vorcaro e o Alexandre Moraes, mas tudo indica que eles tiveram pelo menos 2 anos de convivência, e uma convivência próxima, de ir na casa, fumar charuto, assistir à eleição do Trump, lá na adega do Vorcaro. O Vorcaro viajou com ele, levou ele, né, e outros ministros para Londres, fez uma festa de 3,5 milhões de reais para beber uísque. Quer dizer, e a outra questão que eu tenho mais que comprova isso é porque o Vorcaro não interessava, pelo menos as minhas fontes, que até uma delas até trabalhou com o Vorcaro, diz que ele é um cara insuportável, que ele é arrogante, prepotente, megalomaníaco, ele tá sempre certo, ele é uma pessoa extremamente agressiva, sim, tudo ele quer resolver na porrada. E ele diz que sempre foi assim. Eu tô acompanhando a história dele, pelo menos desde que era adolescente, como que ele começa ali, Igreja Lagoinha, ele foi apresentador de programa gospel, mas diz que o comportamento dele não é que ele tratava o Alexandre Moraes como empregado só, ele tratava qualquer pessoa em volta dele como subalterno, como se ele fosse as namoradas, as amantes, as sugar babies. Então é um cara que tinha a questão do dinheiro, eu sou mais que todo mundo. Então, naquela conversa que vazou, que ele manda uma mensagem para o Moraes no dia da prisão dele, que a conversa começa por volta das 10 da manhã, né, vai acabar poucas horas antes de ser preso, no final aparece a última frase assim, né, conseguiu bloquear? Que dava a entender, ele sabia que estava tendo uma operação contra ele, antes até do que o Alexandre Moraes, e ele queria saber se o Moraes queria bloquear. O problema é que, com a minha fonte, ele falou assim, ele não foi uma pergunta assim, sabe, o Alexandre disse, está conseguindo bloquear essas coisas aí, não? Não, foi de dar ordem, sabe, e aí, conseguiu bloquear essa porra, sabe? Uhum. Então é bom entender qual é a personalidade do Daniel Vorcaro, porque ele perdeu completamente o rumo. Ele enfiou no próprio pescoço, porque assim, fala para mim, sejam vocês sinceros, quem de vocês até 2025 tinha ouvido falar de Daniel Vorcaro? Nunca. Eu nunca tinha ouvido falar de Banco Master. Também eu não tinha ouvido falar de Banco ouvi Master. Falar. Eu ouvi falar do Banco Master porque um grande amigo comprou uns CDBs, porque ele é metido a entendido, do mercado financeiro, e aí ele comprou um CDB e falou, pô, bicho, esse CDB tá pagando bem. Quer dizer, pagava 140% do CDI, era algo assim. Era. Então, foi a única vez que eu escutei. Mas é curioso ele ter feito tanta festa, tanta bagunça, né, num meio, quer dizer, com pessoas públicas, e a gente não ficar sabendo, né? Quer dizer, tava blindado mesmo, né, Feltrin? Não é que tá blindado, a gente não consegue saber isso. Acho que Brasília, ele morava em Brasília, ele convivia com Brasília. Eu fico pensando agora, quantos outros Banco Master não tem por aí? Hoje apareceu mais um banco, eu não vou usar, posso fazer um trocadilho, mais um banco arrombado, né? Que é o Digimais do Edir Macedo. Hoje descobriram aí um
como que eu posso, um rombinho aí de 8 bilhões. Então eu fico imaginando quantos outros bancos que a gente nunca viu falar, porque a explosão das fintechs foi o que gerou o Banco Master. Então, você ter um cara que tinha ministro na mão dele, pagando ex-ministro petista, ex-ministro tucano, Henrique Meirelles, não sei o quê, todo mundo ganhando uma fortuna, e você nunca ter ouvido falar do cara, eu fico imaginando quantos outros não tem lá em Brasília desse jeito. Consta, você teria alguma pergunta de bate-pronto aqui para o Feltrin? Com certeza. Boa noite, Feltrin. Um prazer tê-lo Boa aqui. noite, homem. A Gazeta do Povo está com uma reportagem agora da Juliette Manfrim, que diz o seguinte: a STF tenta evitar vazamento de provas do Master que incluem autoridades em cenas comprometedoras, ou seja, parece que alguma coisa, pelo menos a narrativa do que são as imagens, vazou. Né? Isso tem a ver com aquela decisão do André Mendonça de trancar as provas no caso da CPMI do INSS, que inclusive ele ordenou ao Congresso que estenda essa CPMI, né? Na sala cofre do Senado, porque tem medo de imagens pessoais, né, vazarem. E o que seria presente, o que teria de conteúdo nessas imagens? Teria um potencial devastador em matéria de imagem pública, diz a reportagem, com cenas comprometedoras, incluindo até o momento, pelo menos 2 senadores, um deles bastante próximo de Vorcaro e um deputado federal, segundo apurou a reportagem. Todos estariam nas festas com garotas de programa. Vamos lembrar que ele contratava garotas de programa gringas, né, escandinavas, que não falavam português, para poderem ali também negociar à vontade os esquemas que eles faziam. E diz, os poderosos aparecem nas imagens acompanhados de mulheres em poses sensuais, bebendo uísque direto da garrafa, dançando sobre mesas, em atitudes que não estão de acordo com alguns padrões morais da sociedade. E aí continua. Então eu te pergunto, Feltrin, vai ser possível conter essas imagens, o vazamento? Porque, claro, a preocupação do André Mendonça é nobre aqui. A preocupação do Mendonça é não cavar uma nulidade ali na frente, que o Gilmar Mendes já está louco para fazer. O seu voto de manutenção de prisão do Vorcaro foi nesse sentido, né? Ele votou pela manutenção da prisão, mas cheio de alertas de que, olha, isso aí vai dar ruim ali na frente, né? Voltou a ser aquele velho garantista. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu já ouvi falar algumas coisas dessas, eu não posso nem falar, porque assim, eu não tive prova, mas o que eu sei é que eram filmados tanto os encontros lá na Bahia, mas o maior medo, puta, a gata agora deu de sair de ter ataque histérico, deu o que era mais, as pessoas têm mais medo em Brasília, é da mansão em Brasília. Porque o Vorcaro foi adquirindo uma tal, como que se diz, proximidade com as pessoas, porque lá na Bahia eu soube que uma vez foram várias autoridades, e antes dessas autoridades irem, foram seguranças, checar o lugar, sabe? É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma notícia. Acidente entre avião da Air Canada e caminhão de bombeiros deixa mortos e feridos em Nova York. A aeronave da Jazz Airlines, braço regional da companhia canadense, colidiu com um veículo de emergência da Port Authority ao taxiar após pouso. O aeroporto foi fechado e voos desviados para o JFK. O avião da Jazz Airlines, operadora regional da Air Canada, colidiu com um caminhão de bombeiros da Port Authority ao taxiar em aeroporto LaGuardia, em Nova York, na noite deste domingo. A aeronave de voo Jazz 646 partiu do Aeroporto Internacional de Montreal, no Canadá, e transportava mais de 100 passageiros quando atingiu o veículo de emergência após o pouso. O aparelho envolvido no acidente é um Bombardier CRJ-900. Imagens iniciais divulgadas nas redes sociais mostram danos no nariz e na seção dianteira da fuselagem da aeronave. O dano ocorreu enquanto a aeronave se deslocava em direção ao portão B-48. Agentes da Port Authority que estavam no veículo sofreram ferimentos graves. Relatos iniciais
apontam 4 mortos e outros em estado críticos. O aeroporto de LaGuardia foi fechado após o acidente. Todos os voos com destino ao aeroporto foram desviados retornaram aos pontos de origem. Outros voos foram redirecionados para o aeroporto internacional JF Kennedy. As operações foram suspensas enquanto equipes de emergência atendiam aos feridos na pista. O acidente ocorre menos de 2 meses após a conclusão do relatório final do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes sobre a colisão entre um jato regional e um helicóptero do Exército Americano sobre o rio Potomac, em Washington, em janeiro do ano passado, que resultou em 67 mortos. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!